Olá, bom dia. As denúncias de assédio, importunação sexual e transportes coletivos têm sido muito grandes, mas nem sempre essas denúncias chegam até o Ministério Público ou em órgãos que podem tomar alguma providência. Por isso, a ideia de fazer uma campanha para esclarecer a respeito disso. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio tomar café comigo nessa manhã foi o promotor de justiça Joaquim Ribeiro de Souza Júnior. Bom dia, doutor. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui e agradecemos demais pelo convite. Muito obrigado pela sua presença. Vamos começar falando sobre o aumento desses casos. O Ministério Público, ele tem a noção exata do crescimento dessas, eu nem diria de denúncias, de ocorrências? Infelizmente não. Nós até temos casos tramitando no Ministério Público. No entanto, o número não é um número grande, de tal forma que a gente imagina que o problema seja bem maior do que aquilo que está expressado nos números do Ministério Público, né? E isso ocorre por diversos fatores. Primeiro que as vítimas, elas, na maioria das vezes, se sentem constrangidas de ter que relatar novamente a situação, que é uma situação realmente terrível. É compreensível esse constrangimento. Em segundo lugar, porque em alguns casos, a vítima não tem como identificar o agressor, não tem como identificar o importunador, né? Ela não consegue dados mínimos que viabilizem uma denúncia eficaz. Então, por exemplo, muitas vezes não se tem o nome dele, não se tem o endereço, não se tem onde possa encontrá-lo, né? Então, por vezes, acaba que fica inviabilizado realmente iniciar, né, a investigação. E mesmo nesses casos, quando se tem dificuldades em identificar esse agressor, mesmo a pessoa agredida, quer dizer, ela às vezes fica tão atordoada que ela não percebe nem de onde veio aquela agressão, nesses casos, como se faz para formalizar uma denúncia? O Ministério Público entende que a gente tem que encontrar formas de uma atuação pronta, imediata, na hora que o problema estiver acontecendo. Porque se a gente não conseguir agir no instante, ou então logo em seguida, realmente a maioria dos casos tenderá realmente a ficar impune. Então, nesse sentido, além da campanha, o Ministério Público está sugerindo uma campanha para se mudar a cultura e tal, mas não só a campanha. O Ministério Público também está sugerindo que haja uma maior cobertura nas frotas, nos ônibus, de monitoramento por câmera, né? De forma que dentro dos ônibus, né? De forma que esse monitoramento dentro dos ônibus seja interligado com a polícia militar, porque aí se facilitaria, permitiria uma pronta intervenção ali no ato, né? No sentido de se buscar realmente efetuar prisões em flagrante. É verdade. Eu acho que a conscientização dos motoristas, por exemplo, dos cobradores, eu nem sei se ainda existe cobradores dentro dos ônibus, mas a conscientização deles, a alertar sobre esses problemas, para eles ficarem mais atentos, também seria uma boa alternativa, junto com essas câmeras, fazer um trabalho eficiente. Com certeza, é importante que as empresas de ônibus, é muito importante a gente deixar isso bem claro, porque geralmente se imagina que só tem responsabilidade quem importunou, quem foi o agressor, né? Do ponto de vista do direito penal, realmente, o Código Penal diz lá que a pena é de 1 a 5 anos. Quem responde por essa pena é de fato quem importunou, é de fato quem agrediu. No entanto, civilmente, as empresas de ônibus podem vir a ser acionadas. Então, exatamente. E também a prefeitura, tendo em vista que é um serviço público, né? O transporte coletivo é um serviço público que a prefeitura delega para empresas, no entanto, não perde a natureza de serviço público. De tal forma que, criminalmente falando, só realmente o agressor responde. No entanto, civilmente, alguma vítima, uma mulher que tenha passado por um constrangimento desse tipo e não houve uma intervenção da empresa, pode acionar a empresa. Entendi. Quer dizer, ela pode ser uma corresponsável por aquela situação, exatamente, né? Exatamente. Nesses casos, qualquer pessoa que está perto de uma agressão dessa, por exemplo, se eu sou agredida dentro de um ônibus, eu não tenho muita consciência do que aconteceu ou de quem fez. Quem está perto também pode ajudar? Claro, pode ajudar e deve, né? Assim, o nosso Código de Processo Penal diz que qualquer pessoa pode prender outro em flagrante, né? Não só a polícia. Claro que isso exige uma cautela, né? Porque por vezes você, na ânsia de ajudar, acaba atrapalhando. Mas o fato é que a gente precisa entender que isso é um problema de todos nós, né? A gente tem mania de achar que porque nós não somos a vítima, a gente não tem nada a ver com isso. É verdade. Né? E isso precisa mudar, a gente precisa mudar essa cultura. Né? Porque amanhã pode acontecer com qualquer um de nós, ou com uma filha nossa, ou um parente nosso. Então, isso é algo que é um problema de toda a sociedade. Né? Então, a gente não pode
se dá o luxo de dizer, porque não é comigo, então não vou fazer nada. Não tenho nada a ver com isso, né? Por exemplo, o motorista de ônibus, vai que acontece um caso desse dentro de uma viagem do centro para o São Francisco, vamos dizer. Se acontece dentro de um ônibus, o motorista tem a liberdade, a autonomia de encaminhar direto esse ônibus, mesmo cheio de passageiros que estão ali naquele problema, direto até uma delegacia para fazer uma ocorrência dessa? Com certeza. E a nossa ideia, a ideia do Ministério Público é justamente que ele possa acionar a Polícia Militar, os órgãos de segurança de um modo geral, sem perder muito tempo em relação à viagem. Ou seja, que ele possa... né? Porque aí teria o interesse dos outros passageiros, nesse Exatamente. caso que eu estou falando. Mesmo assim, isso é possível de ser feito? Perfeitamente possível, recomendável. É importante a gente deixar isso bem claro. Quando, por exemplo, uma pessoa, uma usuária, compra uma passagem para ir de um ponto X a um ponto Y, ela está comprando uma passagem e a empresa está se comprometendo a levá-la. No entanto, não apenas levá-la de qualquer jeito, está se comprometendo a levá-la em segurança. Então, é importante que as empresas se conscientizem que, ao vender passagens, ao transportar pessoas, o papel delas, obrigacional, não é apenas levar a pessoa de qualquer jeito. Permitindo que ela seja exposta a todo tipo de crime, inclusive crime sexual. Não, a empresa está se comprometendo a levar as pessoas em segurança. Então é importante que as empresas sintam nesse debate um sentimento de pertencimento, ou seja, o problema é meu, né? Porque se as empresas acharem que o problema não é delas, as medidas não serão tomadas. Não serão tomadas, porque eu acho que nesse caso ainda não existe nenhuma determinação nesse sentido, de que seja feita uma ação nesse tipo para coibir a fuga de um agressor dessa natureza, né? Por isso não ocorre com frequência aqui não, né? Por exemplo, o motorista levar o carro até a delegacia para fazer um registro de ocorrência? Não ocorre. Né? A gente nota que geralmente os motoristas são treinados a realmente transportar e não dá muita atenção, digamos assim, para aspectos outros, né? Que não seja Se concentra no trânsito, na segurança do trajeto, mais ou menos isso, só isso, né? Exatamente. Mudar essa mentalidade, doutor, não vai ser um pouquinho, eu não diria complicado, mas um pouquinho difícil e levar mais tempo do que é necessário para resolver um problema tão imediato? De fato, não é um problema que será resolvido da noite para o dia, né? A gente, tanto é que a recomendação do Ministério Público sugere diversas providências, a realização de campanhas, a facilitação de uma abordagem mais imediata da polícia, porque a gente imagina que prevenção é muito importante, repressão também, as duas têm que caminhar juntas. Ou seja, se a gente fizer só campanha, mas a regra geral continuar sendo a impunidade, não vai avançar. Da mesma forma que também se a gente centrar só no aspecto punitivo, sem uma campanha para se mudar a cultura, também não vamos avançar. Então, prevenção e repressão têm que caminhar juntas e o Ministério Público sugere exatamente isso. Claro que toda mudança cultural é complicada, né? Agora, sim, na nossa concepção, o que a gente não pode porque é difícil, então não vamos fazer, né? Vamos deixar como está. Não, a gente tem que procurar avançar, a gente tem que tentar dar um basta nisso, né? É incrível, assim, a gente, como eu falei no início, nós temos poucos casos tramitando, mas é incrível como depois que a recomendação foi de alguma forma divulgada, todo mundo tem procurado. Eu já passei por isso. Isso é bom, né? Eu sei de alguém que passou. Ou seja, o problema tem uma amplitude que a gente não consegue imaginar, né? A gente tem ali um número restrito de casos, mas a amplitude, a quantidade de pessoas que já passaram por isso é absurda. Pois tem um número restrito de casos e está se percebendo que a amplitude é muito maior. Isso significa o quê? A mulher ainda tem vergonha de denunciar? Ela tem dificuldades de identificar o agressor, por isso ela não vai procurar uma delegacia ou qualquer coisa parecida? Os dois motivos são verdadeiros, ou seja, ora ela não tem, ela se sente constrangida de reproduzir aquela experiência. Geralmente, quando se passa por uma experiência traumática, você quer superar aquilo. Quer fazer de conta que não aconteceu. Exato, né? É natural, é um sentimento natural e recontar essa história repetidas vezes em ambientes estatais, geralmente não é uma experiência tão agradável assim, por mais que hoje se tenha condições de se permitir depoimentos melhores, menos oficiais, digamos assim. No entanto, é uma experiência difícil. E também a identificação dos agressores, que nem sempre é possível. A gente tem notado que as vítimas têm preferido o caminho das redes sociais.
né? Uma espécie de desabafo. Então, geralmente, quem passa por isso vai na rede social e desabafa lá. Olha, peguei um ônibus em tal lugar e dentro tinha uma pessoa que fez isso, fez aquilo e tal. A gente entende enquanto desabafo em rede social, mas é importante que não fique apenas no desabafo. No desabafo, né? É importante que a gente avance, que a gente realmente consiga punir pessoas, né? Que a gente consiga demonstrar com a punição que isso é de fato... O Código Penal prevê uma pena de 1 a 5 anos. Né? Dá para ficar um tempinho preso antes de pensar em fazer outra... gente, desculpa, não falei isso. Então, mas nós vamos fazer um rápido intervalo aqui na nossa conversa para a gente tomar aquele cafezinho que a gente sempre toma no intervalo e volta já para conversar. Um minutinho só, volto já. Já estamos de volta, estou conversando aqui com o promotor de justiça Joaquim Ribeiro de Souza Júnior sobre importunação sexual e consequências e a responsabilização de todos numa situação como essa. O senhor estava falando num ponto interessante que é o desabafo nas redes sociais. Quando você vai para as redes sociais, você não está pedindo providência, você está só relatando e mostrando o seu desagrado com aquela situação. Esse desabafo, de alguma forma, ele pode gerar punição? Ele pode ter alguma consequência? Ou é necessário que a gente vá fazer uma representação oficial desse crime? Olha, a utilização da rede social, ela pode ter um viés interessante no sentido de expor a gravidade do problema, no sentido de se obter solidariedade, se mostrar para a sociedade que isso não pode ficar assim. Então, nesse viés, é importante. No entanto, é importante também que a gente transforme isso em ações concretas por parte dos órgãos de segurança, por parte de polícia, por parte do Ministério Público, enfim, por parte das instituições, porque essas pessoas precisam ser punidas, né? A gente imagina que isso só vai avançar quando houver punição. Então, assim, respondendo à pergunta, é possível que um determinado órgão, o Ministério Público, por exemplo, tenha acesso à rede social de alguém e dali inicie uma investigação. É possível, não se exige uma representação formal. No entanto, esses desabafos de rede social, eles não vêm geralmente acompanhados de identificação do agressor. Do agressor, sim. De forma que, assim, até para se iniciar realmente é um pouco complexo. Nós acreditamos que a gente só vai conseguir avançar em termos de punição, em termos de realmente uma repressão efetiva, se criarmos mecanismos para uma atuação imediata. Na hora que o problema estiver acontecendo, já ter ali o motorista preparado, os demais agentes, verdade, a polícia, ou internamente, ou então prontamente preparada para agir num local próximo e tal, com monitoramento por câmeras, né? O monitoramento por câmeras talvez não permita uma ação imediata, mas depois, vendo as imagens, você consegue chegar aos dados. Pelo menos tem a identificação, né? Pode ter a identificação do agressor. Pelo menos a visual você vai ter, né? Então, assim, se a gente não encontrar uma forma de atuar no exato instante em que estiver acontecendo, ou então imediatamente depois, né? Realmente a maioria dos casos tenderá à impunidade. Ficar na impunidade, né? Essa campanha, essa conscientização, primeiro é uma conscientização por enquanto, né? Ela pode se tornar uma campanha? Sim, o Ministério Público está sugerindo justamente que se dê início, né, a uma campanha de conscientização e que se tome também algumas providências. Quais providências? Hoje nós temos cerca de 20% da frota de ônibus com monitoramento por câmera, né? É importante que se amplie isso, né, realmente para que se alcance 100% da frota, né? Paralelamente a isso, também estamos sugerindo que, pelo menos por enquanto a gente não consegue avançar efetivamente, é importante que se tenha agentes disponibilizados pelas empresas de ônibus nos coletivos para que atuem quando acontecer algo dessa natureza, algo anormal. Deixa eu só interromper, colocar pessoas que serviriam como olhos da polícia, vamos dizer, dentro do coletivo, mas aí já vai ser complicado, é muito coletivo. É muito coletivo, de fato. Agora sim, o que a gente está tentando sensibilizar as empresas é o seguinte: pior as empresas terem que ficar, por exemplo, arcando com indenização a essas vítimas e tal, ou seja,
vai pesar mais ainda do que uma prevenção. E essa providência de agentes dentro do coletivo seria só para um primeiro momento, só para digamos, para que o problema comece a ser visibilizado. O problema hoje é invisível. Inicial, mais ou menos exatamente, isso, né? exatamente. As empresas podem ser punidas, vamos dizer, a gente falou lá no começo sobre essa responsabilização da empresa, mas ela pode ser punida inclusive financeiramente por conta de ocorrências como essas dentro dos coletivos? É exatamente essa a punição que a empresa pode sofrer, ou seja, a financeira, né? Penalmente é importante a gente separar. Isso. Penalmente falando, o crime de 1 a 5 anos, etc., só quem responde é o importunador, né, o agressor. Só ele responde. A pena não passa da pessoa dele. No entanto, a responsabilidade civil, que é pagamento de indenização por danos morais, por danos materiais, etc., essa responsabilização pode atingir, sim, a empresa. Né? Ainda mais num contexto se a empresa enfim, for omissa, não tiver câmera nos seus ônibus, não atuar prontamente quando acionado pela vítima. Ou seja, a omissão da empresa pode gerar essa indenização. O senhor falou que cerca de 20% dos coletivos dispõem já de câmeras, não é isso? Isso. Através desses 20%, já deu para fazer a identificação de algum crime desse tipo? Tem dado, não apenas crime sexual, mas por vezes assalto, né, furto, roubo, se tem conseguido avançar em termos de identificação. Então, né? Seria uma boa alternativa? Seria, tanto é que o Ministério Público está sugerindo que não fique apenas nos 20% dos ônibus, né, que se amplie. A partir de quando essa campanha, vamos dizer assim, pode ser efetivada, vai ser efetivada e como é que ela pode ser viabilizada? Além das câmeras, o que mais pode ser feito? O Ministério Público deu um prazo de 45 dias à Prefeitura Municipal e às empresas de ônibus, né? Nesse prazo de 45 dias, a gente quer ouvir, a gente sugeriu algumas medidas e a gente quer ouvir das empresas e da Prefeitura se eles estão dispostos a fazer aquilo que está sendo sugerido pelo Ministério Público. Temos algumas alternativas a partir daí. Se a gente sentir que as empresas e a Prefeitura reconhecem que o problema é grave e estão dispostas a auxiliar, isso é o melhor dos cenários, é ótimo. Né? O Ministério Público, antes de punir, o Ministério Público deve dialogar, né? Deve tentar ajustar as coisas. Então, seria ótimo esse cenário. A gente vai construir juntos caminhos e agendas e etc. para construir um melhor cenário. O outro cenário é se ou as empresas ou a prefeitura ou não responderem de forma insuficiente. Nesse cenário, que é um cenário sempre mais complexo e não é o que o Ministério Público quer, aí sim a gente teria que partir para acionar judicialmente, né, para se buscar responsabilidades, né, judiciais, inclusive em relação às indenizações. Mas esse cenário é sempre um cenário mais complicado. A gente apela às empresas, aos gerentes de empresa, que se abram para o diálogo, né? Que saibam que o problema é sério e que se abram. Né? Até porque novas alternativas podem ser encontradas, né? Quer dizer, eu imagino que essa é uma primeira possibilidade que o Ministério está oferecendo, o Ministério Público está oferecendo, e que a partir de um diálogo podem ser encontradas outras alternativas de contornar o problema. Exatamente. O Ministério Público não é o dono da verdade, a gente está sugerindo algumas coisas, e claro que as empresas podem falar, não, promotor, essa providência aqui a gente considera que não vai ser muito eficaz, aquela outra ali vai ser melhor. E a gente está aberto ao diálogo. Importante também se ouvir a sociedade civil, movimentos sociais, enfim, é importante se ouvir todo mundo. Como é um problema que afeta todo mundo, a solução tem que partir de todo mundo. Eu acho que através do diálogo com outros segmentos da sociedade dá para encontrar também novas alternativas, novas formas de contornar esse problema, contanto que ele seja combatido, contanto que ele seja punido, para ninguém ficar com essa sensação de impunidade que eu posso fazer e posso descer do ônibus rapidinho e pronto, acabou. Exatamente. O que a gente quer é dialogar, que isso entre na pauta da sociedade como um problema sério, porque hoje o problema está aí, mas ele é meio que inviabilizado, ou seja, ninguém trata, a gente não dá a devida importância, então é importante que a gente comece... As vítimas ficam envergonhadas, não, é verdade, precisa tomar alguma providência mais séria para que esse problema seja resolvido e de preferência de uma forma bem rápida.
Doutor Joaquim Ribeiro, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Agradeço muito por compartilhar todas essas informações. Então, a gente fica esperando, nem tomara, a gente fica esperando que os resultados sejam alcançados. Tá, muito obrigado, estamos à disposição sempre. Obrigada, bom dia. Bom dia para você aí do outro lado. Você sabe que todo dia eu estou aqui te esperando, 9 horas, não me esqueça. Com muita informação e café quentinho sempre. Tchau e até a próxima.